Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Uma alegria enorme ter você por aqui através desse canal. Desejo que Deus abençoe muito a sua vida através dessa ministração. Tema da mensagem de hoje: uma chamada para se inspirar, uma tenda para morar, um altar para adorar e promessas para viver. Texto da mensagem de hoje, Gênesis capítulo 12. Nas últimas semanas, ministrei uma série de 8 mensagens a respeito desse texto. E vou concluir esta série hoje falando especificamente sobre uma chamada para se inspirar, uma tenda para morar, um altar para adorar e promessas para viver. Quero falar nesse momento sobre uma chamada para se inspirar, pois a chamada de Abraão me inspira, me influencia, me entusiasma, me estimula, me impulsiona e me motiva. Pois a vida de Abraão, o Deus de Abraão, o relacionamento de Deus com Abraão e a espera de Abraão são tônicos para a nossa alma e remédio para o nosso coração. Em primeiro lugar, a chamada de Abraão me inspira, me influencia, me entusiasma, me estimula, me impulsiona e me motiva a entender que não importa a idade que a gente tem, se Deus tem uma chamada para nós, devemos estar prontos para aceitar e enfrentar novos desafios. Devemos estar prontos também para travar novas batalhas e aprender novas verdades. Pois Abraão, com 75 anos de idade, enfrentou novos desafios que Deus tinha para ele. Então, eu quero dizer que nem a idade avançada que você tem será impedimento para você enfrentar os novos desafios que Deus tem para você. Quero te dizer também que não importa a idade que você tem, isso não será impedimento para você travar novas batalhas e aprender novas verdades, pois aquele que te chamou é poderoso para te capacitar a dar conta da chamada. Lembre-se que, quando paramos de aprender, paramos de crescer. E quando paramos de crescer, paramos de viver. Em segundo lugar, a chamada de Abraão me inspira, me influencia, me entusiasma, me estimula e me motiva a deixar Deus trabalhar na minha vida, pois Deus primeiro trabalhou na vida de Abraão e só depois usou a vida de Abraão. Deus trabalhou na vida de Abraão de que forma? Deus tirou Abraão da masmorra de Satanás, chamando-o de uma terra idólatra para fazer dele o pai da fé. Abraão se tornou o pai da fé, pois diante da chamada foi obediente, fez o que Deus determinou para ele e permitiu que Deus trabalhasse na sua vida e viveu no centro da vontade de Deus. A fé não exige explicação,
pois a fé descansa na promessa e é submissa ao trabalhar de Deus. Deus tirou Abraão de uma cidade idólatra e Deus quer tirar você do lugar que impede o teu sucesso. Em terceiro lugar, a chamada de Abraão me inspira, me influencia, me entusiasma, me estimula e me motiva, no sentido de que todos os dias, ao sair da minha casa, eu devo olhar para o céu e me deixar inspirar pela beleza do universo. Pois Deus desafiou a Abraão sair da sua tenda e olhar para o céu e tentar contar as estrelas. Abraão começou então a contar as estrelas do céu, mas percebeu que era impossível contá-las todas. Você também nunca conseguirá contar o que Deus fará na sua vida. Deus tem muito mais do que você pode contar. Deus pode fazer muito mais do que a sua capacidade de receber. Saia da tua tenda e comece a contar as estrelas. E Deus lhe dará vitórias maiores do que a sua capacidade de contabilizar. Deus disse para Abraão: saia de sua tenda, deixe de olhar para os seus problemas e comece a olhar para mim, que sou Deus Todo-Poderoso. Deus o tirou de dentro da tenda, pois dentro da tenda ele estava cercado por paredes de lona, e Deus sabia que por conta disso a visão de Abraão estava limitada. Deus também quer tirar você do lugar que limita a tua visão. Portanto, olhe para o céu e conte as estrelas. Deixe de andar cabisbaixo, erga a tua cabeça e veja novos horizontes para a sua vida. Em quarto lugar, a chamada de Abraão me inspira, me influencia, me entusiasma, me estimula e me motiva a me matricular na escola da fé e, a despeito das adversidades, permanecer sempre obediente e no centro da vontade de Deus. Pois Abraão matriculou-se na escola da fé e, a despeito das adversidades, permaneceu sempre no centro da vontade de Deus, crendo e obedecendo ao Senhor. Independente de não saber onde estava a terra que Deus tinha para ele, independente de não saber totalmente de que forma Deus iria realizar essas promessas na vida dele, Abraão estava sempre no centro da vontade de Deus, estava sempre onde Deus queria, fazendo sempre o que Deus queria, na hora que Deus mandava, encarando os testes de Deus para a vida dele, em nome de alcançar as promessas que Deus dirigiu à vida dele. Portanto, encare os testes dessa escola de Deus para a sua vida e seja feliz em nome de Jesus. Em quinto lugar, a chamada de Abraão me inspira, me influencia,
me entusiasma, me estimula e me motiva a que, em meio às provas, eu olhe para frente, eu olhe para aquilo que Deus tem para mim e toque a minha vida para frente. Pois Abraão, em meio às provas, olhou para frente, olhou para aquilo que Deus tinha para ele e tocou a sua vida para frente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 15, nós percebemos que Deus permitiu que algumas situações se agravassem diante de Abraão, mas depois Deus falou com ele e o renovou e lhe deu vitória sobre elas. Fique em paz. Se você tem um chamado, ainda que as coisas venham se agravar, Deus vai falar com você a respeito de como ser vitorioso em meio a esse problema que se agravou. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, nós vemos que em meio ao agravo de algumas situações ao redor de Abraão, Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Está escrito no versículo 1 do capítulo 15 de Gênesis: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. As provas não só testam a nossa fé, mas também a revigoram. As provas produzem paciência, e a paciência nos conduz às mais ricas e profundas experiências que haverão de nos dar maturidade. E é no centro da tempestade que Jesus pode aparecer a você de forma inusitada. É no fragor da crise que a porta da esperança pode se abrir para você. É dentro da fornalha acesa que o quarto homem pode aparecer para livrá-lo das suas amarras. Portanto, comece a olhar para frente. Aprenda a caminhar na vida. Não fique agarrado ao passado, pois depois desses acontecimentos, Deus pode falar com você, pois depois da noite vem a luz do dia. Olhe para frente, tem coisa nova e maravilhosa pela frente para a sua vida em nome de Jesus. Portanto, aprenda a virar a página, pois Deus tem páginas novas para a sua vida. Em sexto lugar, a chamada de Abraão me inspira, me influencia, me entusiasma, me estimula e me motiva a nunca desistir de esperar o melhor de Deus para a minha vida, pois Deus ensinou a Abraão a não desistir de esperar, e ele esperou 25 anos desde a promessa até seu filho Isaque nascer. E nesses 25 anos, Deus falou com Abraão por diversas vezes, animando-o a não desistir. E nesse dia, Deus te fortalece. E nesse dia, Deus te dá esperança. E nesse dia, Deus
diz para você que da mesma forma que em todos esses anos de espera, ele falou com Abraão, nesse tempo de espera, Deus também haverá de falar com você. Portanto, não desista em esperar, pois o melhor de Deus para a sua vida está para chegar. Portanto, descanse no Senhor, porque está próxima a tua vitória, em nome de Jesus. Quero falar nesse momento sobre uma tenda para morar. Ao olhar para a vida de Abraão, vejo 3 coisas que marcaram de modo especial a sua vida e que eram bases sólidas na sua espiritualidade. Quais eram essas 3 coisas? A tenda, o altar e as promessas. Quero falar nesse momento sobre a tenda, pois a primeira coisa que marcou de forma especial a vida de Abraão foi a tenda. E quando a Bíblia fala de tenda, está falando sobre um lugar para morar e também está falando de um abrigo para a família. Quando eu olho para a tenda de Abraão, percebo que ele tinha uma tenda para morar e uma família para cuidar. Então vamos falar sobre uma tenda para morar e uma família para cuidar. Quando Deus faz uma convocação para Abraão, esta convocação tinha um objetivo. E qual era esse objetivo? Abençoar todas as famílias da terra. Portanto, é significativo saber que Abraão deixou sua parentela, mas não deixou sua família. Abraão deixou um lugar, ou seja, deixou a sua terra, mas não deixou a sua família. Abraão deixou a casa do seu pai, mas não deixou a sua família. É significativo saber que Abraão, ao ser chamado por Deus, não abandonou a sua família. Pelo contrário, levou a sua família ao encontro de Deus. Significa que Abraão iniciou uma jornada para abençoar as famílias, sem esquecer da sua família. Quando eu olho para Abraão, percebo que ele conseguiu ser muito feliz em sua jornada pela família. E de que forma que ele conseguiu? Em primeiro lugar, Abraão permitiu que Deus lhe desse os comandos pela família e obedeceu a esses comandos. Em segundo lugar, permitiu que Deus cuidasse do futuro da família, mesmo quando este futuro parecia incerto. Em terceiro lugar, desligou o achômetro e tornou Deus indispensável em sua família e tornou Deus indispensável em cada detalhe, não só para si mesmo, mas para sua esposa e seu filho. Corrigindo, não só para si mesmo, mas para sua esposa e filho. Em quarto lugar, fez com que Deus se tornasse seu amigo e, por consequência, amigo de sua família. Devemos entender então que, apesar das nossas fragilidades, também podemos tornar Deus nosso amigo
e amigo de nossa família, e assim no final de nossa jornada, não apenas teremos a nossa família abençoada, mas as próximas gerações também estarão abençoadas por nós e por nossa família. Lembre-se então que sua jornada e a jornada de sua família não terminaram. Portanto, continue firme a sua caminhada em prol de abençoar as famílias. Talvez erradamente você pense: eu vou focar no ministério e as coisas aqui em casa eu vou deixar de qualquer jeito, e a minha esposa vai segurando a onda. Porém, Deus diz para você: fique sabendo que não é assim que funciona a minha obra, diz o Senhor. Assim diz o Espírito Santo. Fique sabendo que não é assim que funciona a obra de Deus. Como você será uma bênção para outras famílias se você mesmo abandonou a sua? Lembre-se que a primeira instituição divina é a família, e isto é um fato bíblico. Abraão, antes de cumprir a vontade de Deus em sair da sua terra e de sua parentela, reuniu sua família e saiu da terra que ele estava com a sua família. Ou seja, o cumprimento do seu ministério começou em sua casa. Durante toda a obra proposta por Deus a Abraão, nós vemos o cuidado especial que ele teve por Sara. Portanto, não esqueça que o seu ministério começa em sua casa, pois em 1 Timóteo 3, versículo 5, existe uma pergunta que não quer calar. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Em segundo lugar, eu quero falar nesse momento sobre um altar para adorar. Nós falamos que existem 3 coisas que marcaram de modo especial a vida de Abraão. E falamos em primeiro lugar sobre a tenda que marcou Abraão de uma forma especial. Mas nesse momento eu quero falar em segundo lugar sobre um outro elemento que marcou a vida de Abraão de forma especial. Eu quero falar nesse momento sobre um altar para adorar, pois a segunda coisa que marcou de forma especial a vida de Abraão foi o altar. Quero falar então nesse momento sobre o altar, pois a partir do momento que Abraão é chamado por Deus, a sua vida vai ser marcada também pelo altar. E quando a Bíblia fala de altar, está falando de um lugar para adorar. Quando olho para o altar de Abraão, percebo que ele levantou um altar para adorar a Deus. Então vamos falar sobre um altar para adorar. É significativo saber
que Abraão levantou um altar para adorar. Quando eu olho para essa atitude significativa de Abraão, entendo que Deus escolhe os melhores homens. Muitas vezes nós procuramos os melhores métodos, mas eu quero te dizer nesse dia que Deus não unge métodos, Deus unge repetindo. Mas quero lhe dizer que Deus não unge métodos, Deus unge homens. Não precisamos de melhores métodos, mas, em primeiro lugar, precisamos de melhores homens, pois o melhor método não estamos mais à procura, pois o melhor método já temos e está em nossas mãos. O melhor método é a palavra de Deus. Abraão era um adorador, e ser um adorador não é cantar uma música. Ser adorador é ter um estilo de vida. O altar era um marco histórico que Abraão levantava em locais visíveis, para as pessoas ao redor saberem que ele andava com Deus. O altar era um marco histórico que Abraão levantava em locais visíveis, para as pessoas ao redor saberem que Deus havia estado com ele naquele lugar. O altar era um marco histórico que Abraão levantava em locais visíveis, para as pessoas ao redor saberem que Deus era presente na vida dele. Abraão deixou esses altares para gerações futuras saberem que passou por ali um homem que recebeu a visita de Deus e através daquele altar a registrou. Escute isso e aprenda com Abraão. Para cada milagre, um altar. Para cada intervenção de Deus, um altar. Não adianta ficar parado no altar do primeiro milagre. O altar era um marco sempre presente na vida de Abraão, em todos os caminhos de suas peregrinações. Era o local onde Abraão adorava a Deus, era o lugar de encontro com Deus, era o lugar onde ofertava sacrifícios a Deus. Ao levantar um altar, Abraão põe os olhos não neste mundo que passa, mas na cidade eterna, cujo arquiteto e fundador é Deus. Saiba que Deus já nos deu o melhor método, pois Ele nos deu a sua palavra e ela está em nossas mãos. Saiba que a sua vida referenda o seu ministério. Deus está à procura dos melhores homens. Portanto, procure ser cada vez melhor em nome de Jesus, pois está escrito: aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Saiba que se não há culto na vida, não haverá vida no culto. Saiba que a vida nos prepara para o culto e o culto nos prepara para a vida. Sabemos que muitos homens procuram a Deus, mas Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Altar fala de fogo,
Pois em Levítico 6, versículo 13 está escrito: fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que hoje você se levante e faça do seu coração um altar aceso ao Deus Todo-Poderoso, pois a adoração é o caminho que nos faz sair do vale do choro, é o caminho que nos tira do vale do choro e nos coloca diante da presença de Deus. Pois através da passagem de Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6, do versículo 1 ao versículo 6, nós aprendemos que o altar está conectado com o trono. E é do trono que procedem as intervenções soberanas do Deus. Corrigindo, pois através da passagem de Apocalipse 8, do versículo 1 ao versículo 6, nós aprendemos que o altar está conectado com o trono. E é do trono que procedem as intervenções soberanas de Deus na história. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre a terceira coisa que marcou de forma especial a vida de Abraão. Quero falar nesse momento sobre promessas para viver. Pois a terceira coisa que marcou de forma especial a vida de Abraão foram as promessas. Quero falar então nesse momento sobre as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Pois a partir do momento que Abraão é chamado por Deus, a sua vida vai ser marcada também pelas promessas. E quando a Bíblia fala de promessas, está falando de algo que foi determinante na vida de Abraão ao longo da sua jornada com Deus. Pois as promessas de Deus a Abraão iluminaram o seu caminho, fortificaram a sua fé e trouxeram ânimo para ele viver, porque mais do que colocar o seu foco nas promessas, Abraão colocou o seu foco no Deus das promessas. Muito mais do que colocar o seu foco nas promessas de Deus, coloque o seu foco no Deus das promessas. Pois Abraão fez assim, e naturalmente Deus o abençoou com muitas promessas. Portanto, coloca o seu foco no Deus das promessas e tome posse das promessas de Deus em nome de Jesus. Pois se o Senhor se agradar de você, Ele te colocará numa terra que mana leite e mel. Por isso, ouça nesse momento o chamado de Deus para a sua vida. Se levante como homem de Deus, se levante como mulher de Deus e tome posse dessa palavra, e tome posse dessa chamada. Que nesse dia você possa se deixar inspirar por essa chamada de Deus para a sua vida. E que você levante o seu coração aceso para ser na mão de Deus um altar
para adorar e engrandecer o nome do Senhor. E que você pegue essas promessas de Deus para a sua vida e faça delas um motivo para você viver e fazer uma grande história em nome de Jesus. Com essa mensagem, concluímos hoje a série especial sobre a chamada de Abraão. Portanto, desejo para você nesse dia, fique bem, fique com Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma última coisa, uma pergunta que não quer calar. Pastor, nas próximas mensagens você vai continuar com o mesmo blazer, a mesma gravata e a mesma cor de camisa? E eu lhe respondo, fique tranquilo, queridão, que nas próximas mensagens usarei um blazer diferente, uma gravata diferente e uma cor de camisa diferente, pois propositadamente eu usei nessas 9 mensagens o mesmo blazer, a mesma gravata e a mesma cor de camisa, porque era uma série especial em cima do mesmo tema. Nas próximas mensagens estarei com um blazer de cor diferente, uma gravata de cor diferente e uma camisa de cor diferente. Que Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém e amém.